Olá a todos, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Café com Barão. Hoje começando com algum atraso por alguns problemas técnicos. Eu tinha os planos de passar para vocês as referências específicas acerca dos temas que foram agregados no enunciado, mostrando no edital, mostrando quais são essas referências. Infelizmente, por causa desses problemas técnicos, eu não vou conseguir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mencionar para vocês quais são as referências que eu indico para os temas novos que foram colocados no edital de política internacional. Vou colocar esses links todos depois, tanto no evento quanto no YouTube. E depois disso, algumas dicas para vocês atualizarem o caderno de vocês, não só para a política internacional, mas para todos os outros temas que foram agregados nas mais diversas matérias no nosso edital do CACD. Bom, em relação aos novos temas, a gente começa falando sobre a questão da Síria. Para a Síria, as referências que eu indicaria para vocês, vocês sabem que não é exatamente um tema novo, mas tem um artigo do Bernardo Sorge, da Política Externa, revista Política Externa, chamado Decifrando a Crise no Oriente Médio. Uma parte desse artigo já foi cobrado expressamente na prova, quase que literalmente na prova de Política Internacional do ano de 2015, e o Sorge consegue fazer a proeza de condensar toda a complexidade do Oriente Médio em pouco mais de 8 páginas. É uma tarefa certamente de relevo quando a gente pensa que o outro livro que cumpre essa função é o livro do Vicentini, que tem quase 100 para fazer, claro que com muito mais profundidade, mas a mesma coisa. Então, primeira referência, Decifrando a Crise no Oriente Médio, do Bernardo Sorge, na revista Política Externa. Além disso, vocês podem se aproveitar e muito do site da BBC, porque eles fazem alguns perfis de países e algumas timelines de eventos importantes. A BBC tem uma timeline para a Síria, o país, para o conflito na Síria, tem uma timeline para o conflito na Bósnia, Iêmen, Líbano, ou seja, cobrindo todos os novos temas que a gente precisa ver de uma forma bastante direta, com alguns vídeos, muitas vezes, algumas imagens, algumas curtas análises nessas timelines. Então se aproveitem de todas essas referências que a gente encontra no próprio site da BBC. Além disso, em relação ao tema de tribunais internacionais, a gente tem um livro de 2013 do Antônio Augusto Cansado Trindade, conhecido de vocês, publicado pela FUNAG, que chama Os Tribunais Internacionais Contemporâneos. E nesse livro, o só confirmar, aqui, o quarto capítulo chama Os Tribunais Penais Internacionais e ele vai tratar da evolução desse tema, citando os tribunais que não são interessantes para a prova. Também da FUNAG, a gente tem o livro que eu publiquei no meu Facebook há pouco, chamado Os Novos Balcãs, o Lindgren Alves, e a segunda parte desse livro condensa em cerca de 60 páginas os temas relativos aos desenvolvimentos na região da ex-Yugoslávia que não são interessantes. Além disso, para o tema de mulher, eu acho que a principal referência vai ser o discurso proferido pelo Patriota no Conselho de Segurança lá em março de 2016, especificamente sobre esse tema. Eu vou colocar para vocês também essa referência. E além disso, no site do MRE, a gente tem uma parte grande falando sobre grupos vulneráveis, falando justamente sobre o assunto de gênero. E há pouco tempo teve uma menção, 17 de maio, sobre o Dia Mundial de Combate à Homofobia e à Transfobia, que também vai ter algumas informações sobre o Brasil atuando nesses aspectos. Então, como vocês podem ver, são poucas referências, mas são referências que vão ser bastante diretas para que vocês consigam, em pouco tempo, cobrir esses novos temas que são importantes para a prova. Quanto mais economizarem tempo nesse sentido, melhor vai ser para vocês. E, continuando o tema que eu disse que ia abordar hoje, quando a gente chega nesse período pré-TPS e pré-CACD de forma geral, um grande desafio que há é fazer uma boa revisão acerca dos temas. Para se fazer essa boa revisão, o primeiro ponto a ser levado em conta é como agregar no caderno os novos temas que foram colocados no edital. Nesse sentido, vocês têm que avaliar duas coisas. Primeiro, se esse é um tema novo ou se esse é um tema ligado a algo que já havia sido colocado anteriormente. Se é um tema novo, o que vocês vão fazer é simplesmente colocar no final do caderno de vocês, ou, não sei, a questão da Bósnia, por exemplo, como ela está relacionada, está na Europa, talvez colocar em política internacional logo depois da parte de Europa, ou junto da parte de conflitos. É importante que vocês tenham um certo controle para que vocês não se percam nessa revisão e material não fique de lado nesse processo.
Um outro ponto importante é, quando é um tema que vai agregar aquilo que vocês já têm, como por exemplo a questão da Síria, que vai agregar o material que vocês já têm acerca do Oriente Médio, é muito importante que vocês agreguem isso logo depois da sessão de Oriente Médio. Ou, se a gente for pensar na parte de economia, a questão dos oligopólios, vocês devem agregar isso depois da parte que vocês estão trabalhando, mercados e monopólio e assim por diante. Isso faz com que vocês não corram o risco de, na revisão, nesse momento de tensão, de pressa, muitas vezes de afobação, apesar de não dever ser, que vocês deixem alguma coisa de lado. Então, tentem manter a calma. Uma boa forma de manter a calma é vocês terem material muito bem organizado, de forma a estarem seguros de que vocês não perderam nada. E essa segurança vai ser muito importante, porque ela é transmitida na hora que vocês sentam para fazer o TPS. Se vocês não encararem nessa hora nenhum tema que vocês percebem que deixaram de lado, isso faz com que vocês consigam ver a prova de uma forma muito mais tranquila. Agora, com 3 e 3 horas, não sabemos muito bem como vai ser a divisão desses temas, mas certamente a tranquilidade continua sendo um diferencial na hora de fazer a prova. Já vi muitos candidatos muito bem preparados que não conseguiram manter a calma e acabaram se perdendo logo nesse momento crucial. Então, tenham muito cuidado em relação a isso, busquem ficar tranquilos e organizar, estruturar bem a revisão de vocês é uma boa forma de ficar tranquilos. Primeiro ponto, então, é agregar no lugar certo do caderno de vocês esses novos temas. E o segundo ponto que vai ser importante é que vocês tenham um controle do que vocês já revisaram e não revisaram. E vocês tenham um controle de que vocês têm facilidade e o que vocês não têm nesse momento decisivo. O que vocês devem fazer, em minha opinião, uma opinião muito bem fundamentada. Peguem o edital. Todos os pontos do edital, vocês marquem quando vocês já fizeram a revisão e façam uma outra marcação se é um tema que vocês têm alguma dificuldade. Isso vai garantir com que vocês tenham a consciência de terem, ou a segurança de terem passado por todos os pontos do edital e vai indicar para vocês, ao mesmo tempo, quais são aqueles pontos nos quais vocês têm mais dificuldade e precisam, portanto, dar mais atenção. Bem sabemos que balanço de pagamentos é um inferno e, portanto, certamente vai ser um ponto que vai precisar ser revisado posteriormente. Ou figuras de linguagem infernalmente saem da cabeça, então é bom, perto da prova, ver isso de novo. Caso de política internacional, temas que são assim chatos são normalmente quais são os protocolos do Mercosul, ou quais são os eventos mais recentes acerca de crise na Síria, Iêmen e Mar do Sul da China, por exemplo. Então anotem quais são esses temas que vocês percebem na revisão que tem mais dificuldade e revisem esses temas mais de uma vez. E deem especial atenção para os momentos próximos à prova. Bom, essas dicas são bastante relevantes, é claro, espero que vocês aproveitem. E outro ponto também que eu queria destacar com vocês, ele está relacionado justamente à forma como vocês podem melhor aproveitar o período que vocês têm nesse momento, nessa caminhada até o TPS. E nesse sentido, vocês vão perceber que algumas matérias, elas se dão melhor com revisão teórica, algumas matérias elas vão carecer de uma revisão fundamentada em exercícios e algumas matérias vão necessitar especial atenção a como é cobrado na prova aquele tema. No caso de português e inglês, são duas matérias que, em termos teóricos, em termos do que saber, não há assim tanta coisa. Os exercícios se tornam bem importantes para vocês conseguirem identificar se vocês estão conseguindo traduzir o conhecimento que vocês têm, especialmente na gramática do português, para boas respostas e questões certas na hora da prova. Então, utilizem os exercícios, façam exercícios recorrentemente para vocês se acostumarem a como os temas são cobrados na prova e perceberem quais são as suas deficiências. No caso de geografia, história do Brasil e história mundial, em regra, como a questão é escrita não é o problema é de fato o conteúdo. Então vocês devem privilegiar para essas questões o conteúdo mesmo. Então façam, deem menos atenção a fazer mais questões e mais atenção a revisar os temas, a revisar o caderno de vocês, a revisar os seus fichamentos. No caso de direito e economia, essas são duas matérias que muitas vezes os candidatos têm dificuldade em traduzir o seu conhecimento em ponto na prova. E consequentemente, uma estratégia que eu vejo como mais bem sucedida é que vocês partam dos exercícios. Então, façam muitos exercícios de economia
e de direito, percebam com base nos exercícios quais são os temas que vocês têm mais dificuldade e depois de verem isso, partam para a revisão teórica. No caso, economia e direito, portanto, eles vão demandar muito mais exercícios nesse momento para fazer uma boa revisão. Português e inglês também, mas economia e direito, a revisão teórica tem que ser mais profunda se é um tema que vocês percebem alguma dificuldade. Português e inglês, a revisão teórica é mais pontual normalmente, então isso vai acabar tomando menos tempo. No caso de histórias e geografia, o grande foco não está nas questões, mas nos conteúdos em si. É isso que acaba tendo sendo uma dificuldade na prova de vocês. Em política internacional, minha matéria tem um desafio um pouco maior. Porque, além de vocês terem um domínio do conteúdo, vocês têm que entender, têm que perceber como esse conteúdo é efetivamente cobrado na prova. Nesse sentido, vocês verem as questões dos anos anteriores, como eu já falei, vai ser importante, mas não para vocês treinarem questões, mas sim para vocês identificarem qual que é a abordagem que vocês devem ter. E para auxiliar nesse sentido, o que eu recomendo que vocês façam é assistirem os primeiros vídeos da série Café com Barão, porque justamente nesses primeiros eu estou ensinando um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, como vocês devem ler uma questão de política internacional. Eu acredito que em política internacional é a matéria na qual mais pessoas muito bem preparadas têm um desempenho ruim comparado ao conhecimento efetivamente dominado. E isso está muito associado a não entender qual que é a dinâmica da prova e não entender como ela funciona. Então, dediquem algum tempinho, alguns minutos, pouco mais de uma hora talvez, desses meses que vocês têm até a prova, pouco mais de um mês, para verem esses primeiros vídeos da série Café com Barão, para que vocês consigam entender melhor o que é esperado de vocês num TPS. Certamente isso vai garantir para vocês pelo menos alguns pontos, uns 2, 3 pontinhos a mais, simplesmente por entenderem a dinâmica da questão. Bom, e é isso então, fico por aqui hoje. Qualquer dúvida, então, não deixem de me escrever. E lembrando, eu vou agora no final colocar todos os links desses textos que eu citei para vocês aqui no próprio Facebook. E depois eu vou colocar esses links também lá no YouTube, onde está instalado o Café com o Barão. Tudo bem? Um grandíssimo abraço a todos então. Se tiverem alguma dúvida, aproveitem esse momento que eu vou responder logo em seguida. E nos vemos então na semana que vem, tá certo? Um grandíssimo abraço a todos e até mais.